De começos quebrados ao impacto global. Uma apresentação de 20 minutos sobre a jornada do Dr. Jane Constant. Bem-vindos. Hoje, compartilho uma história que desafia tudo o que pensamos saber sobre sucesso, educação e potencial humano. Esta é a história do Dr. Jane Constant, fundador da Global Sovereign University, cuja jornada, da pobreza infantil e da sabotagem educacional à criação de uma instituição global, prova que as circunstâncias nunca definem o destino. O aquecedor a querosene, primeiras lições de sobrevivência. A história de Jane não começa com promessas, mas com duras realidades. Nascido em uma constelação familiar de 7 filhos, divididos entre 2 pais ausentes, ele cresceu no que o sistema chamava de família assistencialista. Sua mãe, Eugênia, trabalhava como garçonete quando conseguia trabalho, estendendo a assistência governamental como um mágico, tirando inúmeros cachecóis de um chapéu vazio. Em Lincoln, Illinois, a família se mudava com uma frequência incansável. Cada mudança era realizada em 2 ou 3 vagões cheios de pertences. Eles não acumulavam nada. Entre um endereço e outro, de alguma forma, conseguiam se desfazer de seus pertences em vez de juntá-los, como se a própria estabilidade tivesse o hábito de evaporar quando mais precisavam. No centro de sua sobrevivência estava um aquecedor a querosene temperamental, sua única fonte de calor durante invernos rigorosos. Essa fera mecânica exigia atenção constante e alimentação cuidadosa. Bem na frente dele era possível assar. A 3 metros de distância era possível ver sua respiração. A responsabilidade de manter essa linha de vida muitas vezes recaía sobre Jane, mesmo quando criança. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, ele verificava o reservatório de combustível. O querosene precisava ser medido com cuidado. Se fosse pouco, eles ficariam sem combustível durante o dia. Se fosse em excesso, corriam o risco de derramamento ou desperdício insuportável. Um galão poderia durar 2 dias se fossem cuidadosos, 3 dias se estivessem desesperados, mas o combustível era apenas parte da equação. O pavio precisava ser aparado quando queimava de forma irregular. A chaminé de vidro precisava ser limpa regularmente, pois a fuligem se acumulava. O mais desafiador era o delicado equilíbrio entre o fluxo de ar e a combustão. Ar em excesso fazia a chama tremular e crepitar, expelindo uma fumaça acre. Ar de menos fazia a chama se apagar completamente. Este aquecedor a querosene ensinou a Jane mais sobre responsabilidade, engenhosidade e a relação entre esforço e resultados do que qualquer sala de aula jamais poderia. Quando você é responsável por manter sua família aquecida aos 8 anos de idade, o fracasso não é uma opção. Você aprende a prestar atenção aos detalhes, a solucionar problemas e a entender que o conforto não é garantido, é conquistado. Mas talvez o mais importante, Jane estava aprendendo que podia lidar com responsabilidades. Cada dia bem-sucedido mantendo o aquecedor ligado gerava uma confiança silenciosa que nenhum caos externo poderia destruir completamente. Mesmo quando as situações pareciam sem esperança, sempre havia algo, uma pequena peça do quebra-cabeça, que ele podia influenciar com seus próprios esforços e atenção. Esse senso de autonomia tornou-se a base de como Jane enfrentou os desafios ao longo da vida. Anos mais tarde, quando enfrentava contratempos na escola, dificuldades nos negócios ou obstáculos nos relacionamentos, ele se lembrava daquelas manhãs de inverno em que tudo dependia de sua capacidade de extrair calor de uma máquina rabugenta que não queria cooperar. O poder das palavras, promessa acadêmica. Apesar da instabilidade em sua casa, Jane descobriu cedo que alguns tesouros não podiam ser perdidos em uma mudança ou penhorados para pagar contas. Os livros se tornaram seu refúgio, seus professores e sua prova de que outros mundos existiam além de seus aposentos apertados e circunstâncias incertas. Na 3ª série, algo extraordinário aconteceu. Sua professora, Sr. Sullivan, introduziu uma competição de leitura com uma simplicidade elegante. Ler um livro, escrever um resumo de uma página demonstrando compreensão e ganhar uma estrela dourada. As estrelas seriam exibidas em um quadro na frente da sala de aula. Enquanto outros alunos participavam casualmente, Jane encarava a competição com a intensidade de alguém que havia encontrado sua vocação. Ele lia durante o recreio, enquanto outras crianças brincavam de jogos para os quais ele não tinha condições de comprar equipamentos. Ele lia à noite enquanto seus irmãos assistiam à televisão. Ele lia nos fins de semana, quando outras famílias faziam passeios que exigiam dinheiro que elas não tinham.
Cada livro lhe abriu novos mundos. Histórias de aventura lhe ensinaram que pessoas comuns podem superar obstáculos extraordinários. A ficção histórica lhe mostrou que as circunstâncias podem mudar drasticamente. A ficção científica expandiu sua compreensão do que pode ser possível. Romances de fantasia demonstraram que mesmo as situações mais restritivas podem conter possibilidades ocultas de transformação. Quando a contagem final foi concluída, no final do ano, os resultados foram decisivos. Enquanto seu concorrente mais próximo havia conquistado 23 estrelas de ouro, Jenny acumulara 57. Diante de uma assembleia que incluía professores, pais e alunos de outras turmas, ele vivenciou algo que estava praticamente ausente em sua jovem vida: a consciência de que a excelência era possível mesmo quando as circunstâncias pareciam destinadas a impedi-la. A competição de leitura ensinou a Jane lições que se provariam inestimáveis ao longo de sua vida. Ele aprendeu que o esforço contínuo, aplicado sistematicamente, poderia produzir resultados que pareciam impossíveis desde o início. Aprendeu que as capacidades intelectuais poderiam diferenciá-lo de maneiras positivas. Mais importante ainda, aprendeu que a excelência era possível, mesmo quando as circunstâncias externas a contradiziam. Jane também descobriu uma aptidão para a matemática. Quando os professores anunciavam problemas complexos, qual é a resposta para 5 mais 3 menos 2 dividido por 1,5/6? Sua mão se levantava rapidamente antes que terminassem de falar e, na maioria das vezes, suas respostas estavam corretas. Essa habilidade matemática se mostrou útil na prática. Ele conseguia calcular rapidamente se eles tinham dinheiro suficiente para compras, determinar quanto tempo o combustível para aquecimento duraria, ou descobrir se uma possível compra se encaixava em seu orçamento extremamente limitado. Quando o sistema falha, falha fabricada. Aos 11 anos, a família de Jane mudou-se para Springfield e sua mãe o matriculou em uma escola católica. Uma decisão que pareceu surgir do desespero e do otimismo equivocado sobre a qualidade da educação que as instituições privadas poderiam oferecer. O problema mais fundamental surgiu na primeira semana. Esperava-se que Jane participasse de atividades em sala de aula que exigiam livros didáticos que ele não possuía. Devido a restrições financeiras e supervisão administrativa, ele foi matriculado sem que ninguém lhe garantisse acesso aos materiais básicos que todos os alunos deveriam trazer. É aqui que a história toma um rumo mais sombrio. A mãe de Jane o matriculou em uma escola particular que exigia que as famílias comprassem seus próprios livros didáticos, enquanto seus irmãos e irmãs frequentavam a escola pública a poucos quarteirões de distância, onde os livros eram gratuitos na matrícula. 3 irmãos receberam livros, um não. Jane era o escolhido. Anos depois, a constatação veio com dolorosa clareza. Não se tratava de um descuido. Fora sabotagem, disfarçada de oportunidade. Sua mãe havia alcançado algo extraordinário em sua crueldade. Ela havia transformado a própria educação em uma arma, transformando o que deveria ser um caminho a seguir em uma armadilha projetada para garantir que ele tropeçasse. Quando Jane abordou a irmã Cordula sobre esse problema, a resposta dela revelou traços de caráter que assombrariam sua experiência educacional por meses. Em vez de abordar a questão com discrição, ela optou por fazer da falta de recursos dele uma fonte de humilhação pública. A irmã Cordula obrigava Jane a sentar-se ao lado de outros alunos, compartilhando seus livros didáticos, enquanto anunciava a todos exatamente o quanto ele havia conquistado sem livros. Seu tom combinava falsa simpatia com óbvia condescendência. Quando ela elogiava suas respostas corretas, vinha com rispidez. Vejam o quanto essa pobre criança consegue, mesmo tendo tão pouco. Mas a irmã Cordula havia julgado seu alvo de forma completamente errada. A mesma determinação que levara Jane a acumular dezenas de estrelas douradas não seria quebrada por uma crueldade mesquinha. Ele continuou levantando a mão quando perguntas eram feitas. Continuou respondendo com precisão. Continuou lendo durante cada intervalo. No entanto, as consequências práticas foram severas. Sem livros didáticos contendo tarefas de casa, ele não conseguia concluir o trabalho supostamente essencial para o progresso acadêmico. Isso criou um paradoxo frustrante. Suas capacidades e conhecimentos reais eram claramente superiores aos de muitos alunos que possuíam melhores recursos.
Mas os sistemas institucionais de mensuração do desempenho tornavam o acesso aos recursos mais importante do que o aprendizado em si. No final do quinto ano, a irmã Cordula anunciou que, apesar de sua evidente inteligência e participação em sala de aula, sua incapacidade de concluir as tarefas de casa obrigatórias o obrigaria a repetir o ano. Jane sabia que compreendia a matéria melhor do que muitos alunos que avançariam para o sexto ano. Mas saber disso não mudou a realidade institucional. Ele carregaria o rótulo de fracasso acadêmico por circunstâncias em grande parte fora de seu controle. A sabotagem dentária, o pesadelo de um adolescente. Como se a sabotagem dos livros didáticos não fosse devastadora o suficiente, o que veio a seguir foi pior. O verão, após a formatura do oitavo ano, trouxe uma nova forma de sabotagem que prejudicaria o recomeço de Jane no ensino médio. Sob o pretexto de fornecer o melhor cuidado bucal que o estado de Illinois pudesse pagar, sua mãe autorizou um dentista a extrair todos os seus dentes superiores. Jane tinha 14 anos. Os dentes inferiores, ela o informou, seriam extraídos no ano seguinte. A devastação psicológica foi imediata e completa. Jane se matriculou no ensino médio. Frequentou por exatos 2 dias e simplesmente parou de ir. Como ele poderia encarar colegas ou professores com a boca toda vazia? A dentadura só chegaria em fevereiro. 7 meses falando com cuidado, comendo com cautela e sem sorrir. Se você já viu um idoso sem dentes, sabe que manter os lábios pressionados não ajuda em nada a esconder o colapso óbvio que os dentes superiores impedem. Jane era horrível, pelo menos da perspectiva de um adolescente, para quem a aparência é tudo e a diferença é a morte. Lavar louça tornou-se seu refúgio, pois lhe permitia se esconder dos olhares do público. Vida social zero, possibilidade zero de experiências adolescentes normais. Numa idade em que as conexões sociais e as possibilidades românticas deveriam estar se abrindo, ele se refugiou num isolamento criado pela sabotagem materna. Jane aceitou esse futuro sômbrio com resignação, talvez porque tivesse aprendido a resistir ao longo de anos de subversão sistemática. Quando sua mãe lhe arranjou um emprego em tempo integral como lavador de pratos, ele aceitou a proposta com a resignação de alguém que não acreditava mais que houvesse opções melhores. Sua vida poderia ter continuado nessa trajetória se a história não tivesse intervindo na forma do apetite dos Estados Unidos pela guerra. Serviço militar, o ponto de virada. A demanda insaciável por jovens no conflito do Vietnã criou oportunidades que tempos de paz jamais teriam oferecido. A Marinha dos Estados Unidos tornou-se a improvável salvação de Jane. Quando ele fez os exames de admissão, algo notável aconteceu. As notas revelaram capacidades que anos de sabotagem haviam obscurecido, mas nunca destruído. Ele não só foi aceito no campo de treinamento, como também avaliações posteriores o qualificaram para a escola de Radioman A, um programa técnico avançado, normalmente reservado para formandos do ensino médio com bom histórico acadêmico. A ironia era profunda. Não faltavam formandos do ensino médio qualificados para uma escola de primeira linha, mas ali estava Jane, um garoto com dentadura e ensino fundamental completo, recebendo a mesma oportunidade. Pela primeira vez desde o concurso de leitura da Sr. Sullivan, uma instituição apostava em seu potencial em vez de arquitetar seu fracasso. A Marinha não se importava com dentes faltando ou fracassos acadêmicos inventados. Eles se importavam com notas em testes, aptidão e capacidade de aprender sob pressão. Depois de anos ouvindo que não era bom o suficiente para oportunidades comuns, ele estava sendo selecionado para oportunidades extraordinárias. O serviço militar ensinou a Jane que a transformação é possível, mas raramente confortável. O treinamento militar removeu os marcadores de identidade civil que definiam seu senso de identidade. Esse processo, que poderia ter parecido uma perda de identidade para alguém com mais a perder, foi libertador para alguém cuja identidade civil havia sido moldada em grande parte por fracassos e limitações. O treinamento revelou capacidades que o ambiente acadêmico nunca havia identificado ou desenvolvido adequadamente. Sua aptidão matemática tornou-se a base para o treinamento em eletrônica. Sua compreensão de leitura tornou-se essencial para o domínio de manuais técnicos. Sua experiência em lidar com fracassos institucionais se traduziu em valiosas qualidades de liderança. Jane aprendeu o código Morse até que pontos e traços se tornaram uma segunda língua.
Procedimentos radiotelefônicos transformaram sua compreensão da comunicação disciplinada. Princípios eletrônicos deixaram de ser conceitos abstratos e se tornaram realidades tangíveis que ele podia manipular e controlar. Mas talvez o mais importante seja que o serviço naval provou que Jane podia ter sucesso quando recebia oportunidades adequadas e uma avaliação justa. As mesmas capacidades intelectuais que haviam sido sistematicamente subestimadas no meio acadêmico tornaram-se a base para a expertise técnica que conquistou o reconhecimento de instrutores e colegas. Sucesso empresarial, comprovando competência. O primeiro cargo civil significativo de Jane foi na JCPenney, onde um favor casual entre amigos mudou acidentalmente sua trajetória de vida. Sua única qualificação era uma licença para operar um projetor de filmes de 16mm, concedida durante seu serviço na Marinha, pouco relevante para a venda de câmeras no varejo. Ele foi contratado como substituto temporário por 3 semanas. O que aconteceu durante essas 3 semanas desafiou todas as expectativas. Jane não tinha nenhuma experiência em vendas, nenhum conhecimento de equipamentos fotográficos e tinha exatamente 1 hora de treinamento. Mas ele tinha algo mais valioso: a ética de trabalho e o pensamento estratégico que o serviço militar havia incutido. Em 3 semanas, ele transformou o departamento de câmeras de um pequeno varejo em um dos 10 melhores departamentos de câmeras entre as mais de 400 lojas da JCPenney em todo o país. Ele organizou e inscreveu um carro alegórico no desfile da feira estadual, algo que nunca havia sido tentado em nível de loja na história corporativa da JCPenney. Quando o chefe de departamento retornou do treinamento militar, Jane recebeu uma oferta de emprego integral como chefe permanente do departamento de câmeras. Ele lançou aulas noturnas de fotografia para clientes, estabeleceu eventos semestrais gratuitos de reparo de câmeras e superou todas as lojas da região em vendas e lucro. Na Case Merchandise March, Jane enfrentou um desafio ainda maior: transformar as vendas de câmeras de um negócio de vendas deficitárias em operações lucrativas. Sua solução foi entender que as vendas de câmeras eram apenas o começo do relacionamento com o cliente. Por meio de treinamento abrangente da equipe, programas de incentivo inovadores e iniciativas de educação do cliente, ele aumentou as vendas de equipamentos de escritório de $500 mil para os 5 milhões por ano, uma melhoria de 10 vezes. As campanhas de marketing que ele criou incluíram a maior compra de jornal por número de páginas em uma única categoria de produto nos Estados Unidos durante a década de 1970. Ele comprou anúncios nas revistas Playboy e Time, coordenados com grandes campanhas locais. Os resultados transformaram a Cass de uma empresa menor em uma líder regional. Na Santa Barbara Savings and Loan, Jane gerenciava operações corporativas que afetavam mais de 1.500 funcionários. Ele herdou problemas sistemáticos que se acumularam ao longo de anos de gestão inadequada. 400 pedidos de compra estavam sem processamento, alguns com mais de 2 meses. Jane implementou redes de computadores, sistemas de responsabilização de fornecedores e uma análise abrangente de custos que identificou 2 milhões em oportunidades de economia anual. O projeto Chris, que leva o nome de sua esposa Christina, analisou todas as despesas não salariais em toda a organização e revelou inúmeras oportunidades de melhoria que haviam permanecido invisíveis sob a gestão anterior. Educação recuperada. Vindicação acadêmica. Apesar das dificuldades iniciais, a educação continuou sendo uma força motriz na vida de Jane. A oportunidade de corrigir anos de sabotagem educacional surgiu por meio do Richland Community College, em Decatur, Illinois. Mas primeiro, ele precisava ser aprovado em álgebra corretiva, a mesma matéria que lhe causara problemas na 8ª série. O professor da faculdade comunitária não se mostrou mais flexível do que seus antecessores, insistindo em metodologia prescrita e usando a humilhação pública como ferramenta de ensino. Desta vez, Jane estava preparado. Ele entendeu isso como um desafio tático dentro de uma campanha estratégica mais ampla. Quando convidado para competir no quadro negro, ele completou equações com mais rapidez e precisão do que os concorrentes, ao mesmo tempo em que demonstrava a metodologia exigida pelo instrutor. Quando ele foi aprovado em álgebra corretiva e avançou para cursos de nível superior, isso representou mais do que um progresso acadêmico.
Foi a prova de que o esforço sistemático poderia superar obstáculos educacionais que antes pareciam intransponíveis. O programa de graduação tecnológica oferecia oportunidades de aplicar disciplina militar e experiência empresarial a desafios acadêmicos. Em 21 de junho de 1983, Jenny recebeu a notificação de sua seleção para ingresso na Phi Theta Kappa, a Sociedade Internacional de Honra para Faculdades com duração de 2 anos. A ironia era profunda. Ali estava o jovem cujos fracassos acadêmicos haviam sido deliberadamente fabricados, cujos dentes haviam sido removidos para impedir a frequência ao ensino médio. No entanto, quando finalmente teve acesso justo à educação e foi julgado apenas pelo desempenho acadêmico, ele não apenas obteve sucesso, ele se destacou a um nível que lhe rendeu honrarias acadêmicas nacionais. Jenny continuou seus estudos na Universidade de Redlands, concluindo seu bacharelado em administração de empresas em maio de 1987, mesmo mês em que se casou com Christina. A combinação de credenciais acadêmicas, sucesso empresarial comprovado e estabilidade pessoal proporcionou opções que não existiam antes. Criando oportunidades, Universidade Soberana Global. Em 17 de dezembro de 1975, o governador do Alabama, George Wallace, concedeu a Jenny o título de tenente-coronel ajudante de campo honorário da Guarda Nacional do Alabama. Não se tratava apenas de um reconhecimento por apoio político, mas sim de um reconhecimento de que um jovem com educação até a 8ª série havia demonstrado capacidades dignas de uma patente militar honorária. A comissão representou mais do que uma validação. Foi um investimento em serviço futuro. Estabeleceu o padrão de que conquistas individuais excepcionais criam responsabilidade por um serviço contínuo que honra a confiança depositada em você. A fundação da The Foundation for Global Instruction, operando como Global Sovereign University, representa o ápice das lições aprendidas por meio de adversidades na infância, serviço militar, liderança empresarial e conquistas educacionais. A universidade opera com base em um princípio revolucionário. Todos têm conhecimento para compartilhar e necessidades de aprendizagem para suprir. Um mestre carpinteiro no Oregon pode compartilhar décadas de conhecimento com jovens empreendedores do mundo todo. Um curandeiro tradicional na Guatemala pode contribuir com sabedoria que embasa práticas médicas em todo o mundo. A verdadeira educação acontece quando mentes curiosas se envolvem com materiais desafiadores, independentemente do contexto institucional. A Global Sovereign University cria caminhos flexíveis e acessíveis para o compartilhamento de conhecimento que não dependem de credenciais tradicionais ou recursos econômicos. O modelo reconhece que o potencial humano é distribuído globalmente, mas as oportunidades de desenvolver esse potencial permanecem artificialmente limitadas por sistemas que priorizam credenciais em detrimento da competência, recursos em detrimento da capacidade e conformidade em detrimento da criatividade. As lições: princípios para a transformação. Olhando para a jornada de Jenny, vários princípios emergem. Primeiro, as circunstâncias não precisam determinar os resultados. Os mesmos princípios que possibilitaram a jornada de Jenny a partir de começos frustrados continuam disponíveis para qualquer um. Esforço sistemático aplicado a objetivos claramente definidos, persistência diante de contratempos inevitáveis e fé de que pequenas escolhas se transformam em transformações profundas. Segundo, distinguir entre limitações aparentes e restrições reais. Muito do que parece impossível é, na verdade, simplesmente difícil. Muito do que parece ser uma limitação permanente é, na verdade, uma restrição temporária que pode ser superada por meio de esforço sistemático e pensamento criativo. Terceiro, a excelência é possível independentemente das condições iniciais. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que puder. As barreiras mais significativas são frequentemente aquelas que aceitamos, e não aquelas que são genuinamente intransponíveis. Quarto, a transformação individual pode servir como base para a mudança institucional. O sucesso pessoal cria a obrigação de ajudar os outros a superar barreiras semelhantes. A tocha da liberdade que Jenny carregava agora ilumina caminhos para outros seguirem. Quinto, a verdadeira educação transcende as fronteiras institucionais. A aprendizagem acontece quando mentes curiosas se envolvem com materiais desafiadores. Credenciais tradicionais e recursos econômicos não devem determinar o acesso ao conhecimento. Conclusão: a ajuda está a caminho.
A história de Jane desafia tudo o que pensamos saber sobre sucesso. Um menino que foi reprovado na quinta série tornou-se membro de uma sociedade de honra acadêmica. Um adolescente cujos dentes foram removidos para impedir a educação tornou-se doutor. Uma criança a quem foram negados livros didáticos fundou uma universidade global. O aquecedor a querosene, que antes significava sobrevivência, desapareceu, mas as lições que ele ensinou permanecem relevantes. Cada revés continha lições essenciais para o sucesso futuro. A instabilidade da infância ensinou adaptabilidade. Os fracassos educacionais mostraram a importância da autodefesa. O serviço militar provou que a transformação era possível. O sucesso empresarial demonstrou que a competência pode superar as desvantagens do passado. Para todos os ouvintes que enfrentam obstáculos aparentemente intransponíveis, lembrem-se: pode haver uma vida melhor, mas reivindicá-la exigirá tudo o que você tem para dar. A escolha, como sempre, é sua. Seu capítulo atual, por mais difícil que seja, não é o seu capítulo final. Os mesmos princípios que possibilitaram a transformação de um jovem zelador de aquecedor a querosene em fundador de universidade permanecem disponíveis para qualquer pessoa disposta a realizar o trabalho sistemático necessário. A missão de Jane continua por meio da Global Sovereign University, onde estudantes de dezenas de países se conectam com profissionais experientes que compartilham o conhecimento acumulado ao longo de décadas de aplicação prática. Os cartazes das campanhas, exibidos em comunidades ao redor do mundo, trazem a seguinte mensagem: reconstruindo a civilização, a ajuda está a caminho. Isto não é um exagero. É uma descrição precisa do que se torna possível quando as barreiras ao compartilhamento de conhecimento são sistematicamente removidas e a sabedoria humana é tratada como um bem comum global em vez de propriedade privada. Vamos vencer a tirania das baixas expectativas, das barreiras artificiais e dos obstáculos sistêmicos que impedem pessoas capazes de alcançar seu potencial. Sejamos a tocha da libertação do desespero e da pobreza, iluminando o caminho para inúmeros outros que possuem a capacidade e o comprometimento necessários para sua própria transformação. A jornada de começos frustrados para uma vida com propósito continua. A ajuda está a caminho. Obrigado. civilizationbuilders.net, Amazon.com. Jenna Constant, reconstruindo a civilização uma voz de cada vez. Conectando gerações, preservando a sabedoria, construindo o amanhã.